Olá, eu sou a astróloga Mariane Chagas e nesse vídeo nós vamos falar sobre o planeta regente do ano de 2025, que será nada mais nada menos que o planeta Júpiter. Quando vamos falar sobre regência de ano, quando vamos falar sobre o planeta regente, nós sempre precisamos entender um pouquinho do que significa a teoria das regências planetárias, porque isso vai nos ajudar a entender as previsões sobre as quais vamos falar a seguir. Então, quando falamos sobre regências planetárias, tenha em mente que esta não é uma teoria que nós inventamos, não é uma teoria recente. Essa é uma teoria que tem seu fundamento, tem sua base, sua criação lá na antiguidade. O povo caldeu que habitou a antiga região do Golfo Pérsico foi quem cunhou, quem criou a teoria das regências planetárias. E é preciso ter em mente que esta teoria das regências planetárias, ela tem como premissa básica, ela tem como fundamento a marcação do tempo. Então, por que os caldeus criaram essa teoria? Exatamente para criar uma forma de marcar o tempo, marcar os ciclos do tempo. Porque assim como nós que estamos descobrindo, eles sabiam que o tempo não é linear, e sim cíclico, assim como é cíclico tudo que há na natureza. Então, com base nesse conhecimento da ciclicidade, eles observaram que o tempo e os acontecimentos do mundo também eram cíclicos. E para entender, para conseguir prever, para conseguir olhar para o passado, para o presente e para o futuro, então eles criaram, dentre outras teorias, uma das principais, a astrologia, como forma de marcar o tempo. Por isso, essa teoria das regências planetárias, ela não necessariamente significa algo que popularmente se atribui quando se fala um regente do ano. Essa é uma época em que, às vezes, muita confusão é feita no âmbito astrológico, e talvez você vai ouvir pessoas dizendo que essa é uma teoria que não se aplica, que isso não tem nada a ver. Outras pessoas vão dizer, esse vai ser um ano de Júpiter, então é um ano muito bom, é um ano de muita prosperidade. Isso não é de tudo verdade. Por quê? A forma como nasce essa teoria é para marcar o tempo. Então, para nós entendermos se esse ano o que há de bom, o que há de ruim, o que há de positivo, o que há de desafiador, não basta apenas olhar para Júpiter. Porque aqui nós vamos ter 2 ciclos ativos e não apenas um. E também porque não é Júpiter por si só as suas qualidades que vão ser espelhadas no ano. É apenas a sua lógica que estará ativa nesse ano porque ele se torna governante. Mas essa teoria dos caldeus, ela é uma teoria que precisa ser bem compreendida. É uma teoria que baseia-se, que tem como fundamento esta marcação do tempo. Para fazer isso, os caldeus dividiram os ciclos do tempo em 2 grandes ciclos. O primeiro ciclo é o ciclo maior de 36 anos e o segundo ciclo é o ciclo menor de apenas 1 ano. Enquanto que o ciclo maior de 36 anos sempre vai ter o seu regente, o ciclo menor de 1 ano só também tem suas regências, mas a cada ano um planeta novo. Então nós sempre temos 2 planetas com regências ativas. Um planeta regendo o ciclo maior, o ciclo de 36 anos, e um planeta regendo o ciclo menor, o ciclo de apenas 1 ano. Esse período de 1 ano, ele sempre é contado de um ano novo astrológico até outro. Então, nesse caso, no ano de 2025, o ano novo astrológico começa em 20 de março de 2025. Por isso, também é ali que começa a regência e o ciclo menor que será governado por Júpiter. E aí vai até março do ano seguinte. Então, este é o intervalo de 12 meses, de março a março, que nós estamos sob efeitos daquele planeta regente, mas não só, porque o planeta regente do ciclo maior também dá seus efeitos. E atualmente o planeta que está governando o ciclo maior é Saturno. Saturno assumiu essa liderança, essa regência do ciclo temporal maior, do ciclo de 36 anos, lá em 2017 e segue até 2052 como regente do ciclo maior. Depois, a partir de 2053, nós temos uma troca. Então, ao mesmo tempo que eu tenho Júpiter governando o ano de 2025, a partir de março de 2025 a março de 2026, eu também tenho Saturno governando o ciclo maior de 36 anos. Então, essas 2 regências, essas 2 governanças se aplicam aqui. Isso significa que nós vamos ter esses planetas dando seus efeitos e vai ser um ano ruim porque é Saturno, ou vai ser um ano bom e de sorte porque é Júpiter? Não é exatamente assim, tá bem? Mas o que eu quero que você tenha em mente para este vídeo aqui, no qual nós estamos falando especificamente sobre previsões, é que essa teoria das regências planetárias, ela em momento nenhum fala que só porque o ano vai ser governado por Júpiter, ele é um ano de sorte, ou só porque no pano de fundo nós temos Saturno, é um ano de restrição. Não é isso que ela atribui.
Como eu disse a você, este sistema de regências planetárias, de ciclos maiores e ciclos menores, ele é usado para marcar o tempo e nós entendermos quando certos padrões de eventos se repetem. Então, não significa nem algo bom nem algo ruim, é o que é. E nós vamos entender aqui. Então, para entender um pouquinho desta regência jupiteriana, nós precisamos olhar para o passado e identificar alguns anos que tiveram esta regência. Então, o ano mais recente governado por Júpiter foi o ano de 2018. Também 2014, 2007, a virada do milênio, o ano 2000. Nós tivemos também 1993, 1986, 1975, 1968, 1961, 1954, 1947, 1943, 1936, 1929, 1922 e 1915. Voltamos, portanto, aí mais de 100 anos para averiguar esses anos todos que foram governados pelo planeta Júpiter. E o que isso significa? Será que esses anos foram só anos de sorte? Será que foram anos só de prosperidade? É claro que não, mas foram anos com a marca jupiteriana. E o que é a marca jupiteriana? Você já sabe que a astrologia ela funciona com base numa premissa lógica. Como eu sempre digo, a astrologia é matemática. E não por acaso eu trabalhei por tantos anos nesta minha teoria da lógica planetária. E quando nós atribuímos esta lógica da astrologia, esta lógica planetária, nós entendemos que a lógica por trás de Júpiter, ela não é necessariamente uma lógica só de coisas boas e de sorte. É uma lógica muito mais associada à forma deste planeta marcar e conectar as coisas. Então, um dos princípios basilares da astrologia é assim em cima como embaixo, o que significa que há uma correspondência, tal qual é este planeta lá em cima, quando ele está sob alguma regência ou quando ele está sob determinado ciclo, será o comportamento aqui embaixo. Não significa que o planeta necessariamente mande algum tipo de energia para cá, mas o que significa é dizer que nós observamos ao longo do tempo, desde a antiguidade, às vezes desde a pré-história ou até antes disso, nós observamos que sempre que este planeta é regente do ano, essas marcações, esses padrões se repetem. E assim nós conseguimos identificar a forma como o tempo funciona. Obviamente que esses são apenas 2 ciclos temporais, quando nós nos dedicamos ao estudo da astrologia em termos da antiguidade, dos povos antigos e sua forma de marcar o tempo, nós identificamos muito mais ciclos. E é por isso que, às vezes, é tão complexo o estudo mais técnico da astrologia, porque para nós prevermos, nós precisamos, primeiro, ter um conhecimento muito profundo desses ciclos, do seu funcionamento. Segundo, ter um conhecimento muito profundo de história, para entender o que aconteceu lá. E nem sempre, nós só não conseguimos ser mais exatos, mais precisos em termos de previsões, exatamente porque nós não temos registros mais antigos, ou nossos registros do que aconteceu no passado estão incompletos, ou às vezes deturpados pelo tempo ou pelas intenções humanas. Então, se nós conseguíssemos ter com mais clareza o que aconteceu no passado, certamente seria muito mais fácil, muito mais detalhado também, às vezes muito mais assertiva qualquer previsão. E quando nós olhamos para esses anos governados por Júpiter, nós sempre conseguimos identificar a lógica jupiteriana atuando ali. E esta lógica é a mesma lógica que vai se repetir no ano de 2025. Então, o primeiro ponto lógico de Júpiter é que Júpiter é aquele planeta que ele não se contém. Ele é aquele planeta que ele não se segura. Ele é aquele planeta que ele vai além. Júpiter é, dentro da astrologia, através da sua lógica, aquele que vai mais longe, é aquele que ele quer conhecer mais, é aquele que ele demora mais tempo experimentando, não só porque ele é grande, não só por isso, também porque ele é um pouco mais lento, embora ele seja dentre os lentos ainda ou mais rápido. Então, Júpiter é aquele planeta que nós associamos a tudo isso em razão desta lógica do comportamento dele, em termos astronômicos, lá quando ele orbita o Sol. Então, a primeira questão para entendermos sobre Júpiter é que os anos jupiterianos, como será 2025, eles são marcados por ir um passo além. Esse ir um passo além normalmente está associado a toda a nossa forma de explorar o desconhecido. Então,
2025, sem dúvida nenhuma, será marcado por avanços, por passos além, rumo ao desconhecido. Hoje, a última fronteira, a maior fronteira que nós temos é, sem dúvida nenhuma, a espacial. Ir além em termos de espaço, conhecer novos planetas, conhecer, às vezes, novas galáxias. Então, há este anseio do ser humano por ir além em termos do conhecimento do cosmos, do universo. E é exatamente por isso que anos jupiterianos são muito marcados por movimento do espaço, ou movimentos associados, por exemplo, à corrida espacial. Eu vou lhe dar alguns exemplos para você entender. Por exemplo, nós tivemos lá em 1961, um ano governado por Júpiter, nós tivemos o cosmonauta russo Yuri Gagarin, que tornou-se o primeiro homem a ir para o espaço, desencadeando tudo aquilo que veio depois e que ficou conhecido como a corrida espacial, em que Rússia e Estados Unidos competiam para ver quem conseguia ir além. Competição também é algo bastante jupiteriano, porque ele gosta de ser o maior. Aí uma questão de ego muito forte quando se fala em anos jupiterianos. E é por isso que, dentre esse é apenas um exemplo, mas nós vamos vendo nesses anos jupiterianos esta marca de ir além. Então, a minha fronteira era a Terra, onde acabava o planeta eu não ia. E em um ano jupiteriano nós fomos além esta fronteira, nós conseguimos ir para o espaço. E por isso é de se esperar que em 2025 nós possamos ir ainda mais além. Então, tudo aquilo que nós conhecemos, todo aquele limite que nós já percorremos em termos do espaço sideral, pode ter certeza que 2025 é um ano que marcará um passo a mais, em que nós iremos além. Ou iremos além literalmente, conseguiremos mandar pessoas para outros planetas, conseguiremos mandar pessoas para mais adiante do universo, dos limites que nós já fomos e já exploramos, ou então também em termos de conhecimento, daremos um passo a mais em termos daquilo que era desconhecido tornando-se conhecido. Expansão, portanto, dos conhecimentos sobre o espaço, sobre o que há além fronteiras. Outra marca muito forte nos anos jupiterianos e que nós também veremos no ano de 2025 é a grandiosidade. Júpiter é um planeta, imagine você, para você ter uma ideia em termos astrofísicos do tamanho de Júpiter. Júpiter é um planeta 2,5 vezes, 2 vezes e meia, maior em termos de massa do que todos os outros planetas do sistema solar juntos. Ele é de fato um gigante. Júpiter é muito grande, então a lógica desse planeta também está associada ao gigantismo. Tudo aquilo que tem relação com Júpiter tem grandes proporções. Então, Júpiter não é um planeta dado a coisas pequenas. Inclusive, se você observar o seu mapa astral, onde você tem Júpiter, é onde às vezes você exagera. Por quê? Porque ele não pode ser pouca coisa. Porque ele não pode ter pouca coisa. Júpiter gosta de coisas grandiosas. Júpiter não vai ter uma cabana, uma casinha, não. Júpiter quer um palácio. Júpiter não vai fazer uma escadinha, não. Ele faz uma grande escadaria. Por isso, tudo aquilo que é grandioso, gigante, monumental, também está sob efeitos desta lógica jupiteriana, porque é ele mesmo que carrega essa marca, que tem essa marca de gigantismo. Perceba, não basta eu ser maior, eu sou 2 vezes maior que todos os outros juntos. Então, esta marca de algo de grandes proporções, essa marca de gigantismo, ela também é bastante visível em anos jupiterianos. Então, quando nós olhamos para os anos jupiterianos ao longo da história, é normalmente quando nós temos acontecimentos de grandes proporções. Isso pode ser algo muito positivo, mas isso também pode ter um viés desafiador. Por exemplo, se eu vou ter um acidente aéreo, esse acidente aéreo vai ser de grandes proporções. Se eu vou ter um incêndio, esse incêndio vai ser de grandes proporções. Se eu vou ter a inauguração ou o começo de algo, também será de grandes proporções. Se eu vou ter alguma dificuldade, alguma barreira, será de grandes proporções. Mas também se eu vou ter uma facilidade ou uma ajuda, também será de grandes proporções. Por quê? Porque Júpiter, por si só, ele não é um planeta que ajuda. Ele é um planeta que imprime a lógica dele. E em anos jupiterianos nós observamos essa lógica assim. São anos em que as coisas acontecem com grandes proporções. Então, por exemplo, se eu vou avistar um OVNI no céu, não vou avistar um, vai ser vários, um acontecimento marcante de grandes proporções. Se eu vou fazer, às vezes, um show, um espetáculo, não é um showzinho, é um show gigante, grandes proporções. Por isso, anos jupiterianos são anos de recordes.
São anos no qual nós temos recordes, às vezes negativos, como recordes em problemas climáticos, recordes em proporções de problemas climáticos, mas também são anos de recordes em termos de grandiosismo, de superação. Então, é quando nós vamos ter algo que eu acho muito curioso, aqueles alimentos gigantes. Você já viu os alimentos gigantes? Às vezes surge lá um repolho, uma batata enorme, gigante. O que que é isso? Isso é uma marca jupiteriana. Então, o recorde do maior repolho, o recorde da maior recorde das coisas maiores é muito algo de anos jupiterianos. Então, às vezes nós vamos ter, por exemplo, a inauguração do prédio mais alto do mundo, a inauguração do espaço mais largo, maior do mundo, então coisas maiores, coisas gigantes. Então, há esse movimento de algo espaçoso, sempre que nós estamos falando sobre anos jupiterianos. Então, esse é um ano que, de forma geral, aquilo que acontece não vem pequenininho, não vem discreto, vem em grandes proporções, tanto para o lado positivo, como às vezes para o lado desafiador. Como Júpiter é um planeta social, isso é muito mais experienciado pela sociedade como um todo. Então, não significa necessariamente que na sua vida você vai ter grandes catástrofes ou grandes conquistas. Isso vai depender muito mais do seu horóscopo individual, que nós vemos aqui, das suas previsões mensais, mês a mês. Por quê? Porque Júpiter ele está falando sobre o ciclo de um ano, o ciclo menor que ele governa e que afeta a sociedade, que afeta o macro, não a nossa vida privada. Ele afeta o todo e por nós estarmos nesse todo é que nós sentimos. Então não é porque é um ano jupiteriano que qualquer coisa que aconteça a você vai ser de grandes proporções. Não, é qualquer coisa que aconteça no mundo, qualquer coisa que aconteça na sociedade tem grandes proporções, tá bem? Então esse é um ano com esta marca. Anos jupiterianos também são anos marcados por confrontos geopolíticos e, infelizmente, invasão de fronteiras. Só para citar alguns exemplos, nós tivemos lá no ano 2000, nós tivemos aquele movimento todo de guerra ao terrorismo que foi desencadeado pelos Estados Unidos e que deu início à guerra do Afeganistão, à guerra do Iraque. Então, anos jupiterianos, Mari, são anos de guerra, não necessariamente de guerra, mas são anos de invasão de fronteiras. Se o outro país não aceitar isso pacificamente, nós vamos ter um problema grave em termos geopolíticos e isso pode sim significar uma guerra. Mari, então seria uma guerra de grandes proporções? Seria uma guerra que afetaria uma região toda. Eu sei que muitos de vocês têm medo para 2025 de problemas como guerra mundial. Isso não é uma marcação que nós vemos presente no ano, mas marcações de guerra sim. E, infelizmente, guerras encabeçadas por grandes nações. Então, uma marca de anos jupiterianos também é grandes países invadindo, transbordando, indo além, esmagando nações menores. Por quê? Quando eu falo sobre a lógica jupiteriana de ser grande, também tem muito de arrogância. Então, também a lógica jupiteriana está não só em ser o maior, mas também em se achar maior, ou às vezes abusar da sua grandeza e às vezes oprimir os menores. Então, isso é muito comum também em anos jupiterianos de acontecer, não envolvendo pessoas privadas particulares, mas envolvendo, às vezes, empresas, o mercado de negócios, grandes empresas esmagando empresas menores, às vezes, grandes nações invadindo países menores. Então, isso é uma marca jupiteriana também. Infelizmente, isso pode desencadear guerras. Essas guerras, elas teriam um cunho, uma natureza, ou pelo menos uma argumentação ideológica. Júpiter também está associado a questões de ideologia. Então, quando nós olhamos para conflitos em anos jupiterianos, eles têm essa relação muito forte com uma ideologia, algum tipo de bandeira, que de alguma forma eu me sinto autorizado ou autorizada pela minha ideologia a ir lá invadir o outro, a ir lá e fazer algo, como por exemplo aqui, a bandeira era o antiterrorismo lá nos anos 2000 e com base nisso é que se fez guerra em vários lugares. Nós tivemos também a guerra lá em 1968, nós tivemos a guerra do Vietnã, que também teve um movimento parecido. Então, uma grande nação invadindo uma nação menor. Esse padrão de conflito geopolítico é muito mais provável do que um padrão de conflito de guerra, um conflito geopolítico envolvendo o mundo todo. Tá? Então, se nós vamos ver em anos jupiterianos padrões de guerra, são movimentos massivos, ideológicos, encabeçados por grandes nações, mas com esta natureza. Nações grandes invadindo nações menores. Nações que são uma potência, às vezes, querendo dominar ou
com base em alguma bandeira, alguma ideologia, invadindo, esmagando nações menores, tá bem? Então este é um desafio dos anos jupiterianos, infelizmente, essa é uma marca que nós assistimos aqui. Pelo lado positivo, também é um ano em que mais pessoas tendem a viajar. Então, é um ano em que pode existir até mesmo, às vezes, facilitação em viagens. Por quê? Os anos jupiterianos, eles são marcados por esse anseio crescente no ser humano de ir além. Então, às vezes, nós não percebemos porque isso é algo que nos afeta em massa. Então, quando nós estamos diante de um ano jupiteriano, nós estamos naquele momento em que a sociedade, ela não quer ficar só em casa. A sociedade como um todo, ela quer ir além. E, às vezes, até esses movimentos de corrida espacial, de novidades sobre o espaço, eles todos acendem dentro de nós, enquanto seres humanos, esse anseio de explorar, de conhecer, de desbravar. Então, este é um ano de viagens, de desbravar, de aventuras. Então, você vai ver crescer na sociedade como um todo um movimento nesse sentido, de ir além, de explorar, de conhecer, de desbravar. Então, isso também é algo que tende a vir com força o ano todo. E anos jupiterianos, se você gosta de viajar, tendem a ser anos mais fáceis de conseguir. Por quê? Exatamente, porque esse anseio todo ele ressoa com o movimento de Júpiter. Quando nós estamos em anos jupiterianos, nós sempre temos a marca desse passo além. Por quê? Porque anos jupiterianos são marcados pela, de certa forma, a chegada do momento disso acontecer. Então, você nunca conseguiu ir num ano jupiteriano quando pode conseguir. Por quê? Porque há todo um movimento. É como se o tempo todo estivesse cronometrado, todo o princípio da sincronicidade, trabalhando para que se possa dar um passo além. Então, é isso que nós vamos assistir também, por isso, um aumento da facilitação em termos de questões jupiterianas. Quando nós olhamos também para os movimentos de Júpiter, nós temos que chamar atenção um movimento que é muito clássico de anos jupiterianos, que são questões envolvendo armas químicas ou questões envolvendo problemas nucleares. E por que eu chamo atenção para isso? O Júpiter é um planeta gigante, ele é um planeta muito grande, mas ele também é um planeta que tem na sua formação toda esta... É como se ele fosse um algodão doce, tá bem? Então, quando nós vamos olhar para Júpiter, ele não é tão sólido como seria, por exemplo, o núcleo de Saturno, que é sólido, que é pesado. Então, Júpiter ele é grande, mas não necessariamente ele é pesado. Então, por isso nós atribuímos esta lógica jupiteriana também a tudo aquilo que é grandioso, que ocupa muito espaço, mas que nós não conseguimos necessariamente, que ela é muito grandiosa em volume, mas não necessariamente em peso. Aqui nós vamos ter uma espécie de co-governança, tá bem? Porque normalmente você vai ouvir que gases, que armas químicas, tudo isso é associado a Netuno. E não está errado, por quê? Em razão da característica da invisibilidade disso. Agora, gases, principalmente gases que podem provocar grandes explosões, gases que estão massivamente presentes em algum lugar de alguma forma, eles também são associados a Júpiter. Por quê? Em razão desta lógica. Aqui há um grande volume. Então, quando nós olhamos para o oxigênio, por exemplo, o oxigênio, ele é uma combinação de algo que permite a vida na Terra, então nós temos um dedo do Sol aí. Nós vamos ter também, ele está presente em tudo, então ele ocupa um grande espaço, aí nós temos uma marca jupiteriana, e nós temos também o planeta Netuno, marcando que é invisível, eu não enxergo o ar, eu só o respiro. Então, quando nós olhamos para certos elementos da natureza, nem tudo tem uma governança só. Depende muito das características daquilo para nós atribuirmos também as governanças ou a governança daquilo a determinado planeta. E com os gases acontece isso também. Então, gases que normalmente são leves, mas que ocupam um espaço muito grande em termos de volume, eles são algo atribuído a Júpiter por quê? Pela grandiosidade, então pelo tamanho, pela proporção, pelo volume. Júpiter não necessariamente é pesado, tá bem? Ele só é volumétrico, então há muito volume ali. E quando nós olhamos para esse movimento de um ano jupiteriano, essa também é infelizmente uma marca. Então, às vezes nós queremos dar passos além em termos da manipulação desses gases. Às vezes nós temos acidentes de grandes proporções envolvendo também esses gases. Só para você ter uma ideia, o acidente nuclear de Chernobyl na Ucrânia, que aconteceu em 1986, foi uma marca, teve uma marca jupiteriana este
se foi um ano jupiteriano. Então, esse é um exemplo de acidente. Nós tivemos também lá em 1915, nós tivemos pela primeira vez na história o uso de armas químicas. Então, lá nós tivemos entre 1914 e 1915 o início da Primeira Guerra Mundial e ali, então, também todo aquele movimento das armas químicas. Em 1915, a primeira vez que a humanidade utilizou armas químicas. Um passo além, veja aí mais uma vez a lógica jupiteriana, mas veja também que eu utilizo isso para algo de grandes proporções, também a lógica jupiteriana, um gás de grandes proporções, porque as armas químicas, o que elas fazem? Destruição em massa. Então, tudo aquilo que é feito em massa é tipicamente algo de lógica jupiteriana. Então, aqui nós vamos ter também. Nós temos o ano jupiteriano, aqui eu não anotei para vocês qual, mas é o ano jupiteriano, nós vamos ter também o surgimento, o boom das commodities, tudo isso é algo de anos jupiterianos. E por quê? Porque os anos jupiterianos, eles também têm essa lógica de movimentos em massa, de movimentos massivos. Então não é só movimentos de grandes proporções, acontecimentos de grandes proporções, também são anos marcados por grandes movimentos de massa. Isso pode ser muito positivo porque nós podemos estar vendo o início da busca massiva das pessoas de um comportamento massivo num sentido positivo. Também podemos ver num sentido desafiador. Mas são sempre movimentos de massa. Então, por exemplo, todo mundo está fazendo isso, há uma massa fazendo aquilo, há um volume muito grande de pessoas fazendo aquilo. Então, isso tende a fazer com que nós tenhamos anos de Júpiter sempre marcados por muitos booms. Sabe, boom, todo mundo está investindo nisso agora, é um movimento massivo investindo nisso agora. Todo mundo está mudando para isso, um movimento massivo mudando para isso. E aqui nós vamos ter como principal alvo dessas questões a tecnologia, tá bem? Então, a tecnologia sofrendo mudanças massivas em razão desse comportamento de massa que é ocasionado por algum boom. Júpiter é um planeta que também marca tudo aquilo que é mais aberto. Então perceba, Júpiter ele não gosta muito de fronteiras. Então anos jupiterianos, eles são marcados por coisas abertas, coisas grandiosas que a massa usa e que são abertas. Então nós podemos assistir em termos de tecnologia em 2025, um ano no qual nós vamos ter muito crescimento de empresas fazendo algo do tipo em código aberto. O que isso quer dizer? Normalmente, quando eu crio algo em termos de tecnologia, aquilo fica fechado. Eu não permito que as outras pessoas copiem ou usem, ou aquilo é meu, só eu que replico. Quando nós fazemos isso em código aberto, as pessoas podem usar, e não é necessário que você necessariamente pague por isso, então é aberto, é livre acesso. E nós podemos assistir isso em termos da inteligência artificial. Então, o movimento de massa associado à inteligência artificial, às vezes até empresas de código aberto de inteligência artificial, crescendo bastante, em detrimento daquelas, a exemplo do ChatGPT, que são fechadas, tá bem? São tecnologias fechadas. E o que eu posso esperar, então, Mari, de positivo dos anos de Júpiter? Primeiro, observe, é um ano sempre que nós precisamos observar, porque como eu disse para vocês, todo e qualquer planeta na sua regência, ele tem uma natureza dual. E nós nunca podemos nos esquecer que além disso, nós temos de pano de fundo, regendo o ciclo maior, também o planeta Saturno, que vem desde 2017 e continuará até 2052, trabalhando no quê? Na reestruturação do mundo. Então nós estamos construindo coisas novas, nós estamos construindo um mundo novo, nós estamos nos desfazendo daquilo que já não serve desde 2017. Então, este ciclo maior de Saturno, ele fala muito sobre isso, aquilo que já deu o que tinha que dar, indo embora, e coisas novas sendo construídas, a reestruturação do mundo. Por isso, às vezes, também você passou por desafios na vida entre 2017 e 2018, refletindo, às vezes, essas mudanças no mundo. E quando nós chegamos no ano jupiteriano, um dos serviços lógicos de Júpiter é também fazer as coisas crescerem, é também fazer as coisas irem além. Então, o que nós podemos esperar desse ano é tudo aquilo que já existe dando um passo além. Não necessariamente este é um ano que nós vemos muitas coisas novas, algo que surge do nada. Não, não é um ano sobre isso. É um ano sobre as coisas que já existem vivendo booms, explodindo, dando um passo além, se tornando mais popular, levando as massas, conduzindo. Então, normalmente, aquilo que já existe é que cresce. Não tem como crescer do nada. Quando nós entendemos a lógica de Júpiter, nós entendemos que esse não é um planeta
positivo para todo mundo exatamente por isso, porque Júpiter é um planeta que ele fala sobre crescimento, ele fala sobre grandeza, só que Júpiter não é um criador, ele não cria nada. Então, se você já tiver uma caneta, essa caneta aumenta de tamanho ou ela se multiplica em várias outras canetas. Mas se você não tem nenhuma caneta, não é em ano de Júpiter que vai lhe surgir uma, tá bem? Então, este é um ano que nós temos um aumento daquelas coisas que já existem, tanto num sentido positivo como num sentido desafiador. O que isso quer dizer? O que nós vivemos agora? Nós vivemos crises climáticas, nós vivemos problemas geopolíticos. Isso não tende a diminuir num ano jupiteriano, isso tende a aumentar, tornar-se um movimento massivo. Aquilo que virou tendência nesses últimos meses, aquilo que surgiu no último ano, agora é o ano em que cresce. Por quê? Porque os anos jupiterianos são os anos que dão o desenvolvimento, o crescimento, que fazem a coisa estourar, que fazem a coisa viver um boom de tudo aquilo que os anos anteriores, pelo menos os 7 anos anteriores, trouxeram para nós de novo. Então, quando nós olhamos para esse comportamento do tempo, talvez fique um pouco mais fácil de entender. Esse não é um ano de retrocesso, mas é um ano em que nós vamos ver muito nítidos movimentos massivos. Então, aquilo que já não ia bem no ano passado, não é nesse ano que vai ser um ano bom de sorte e prosperidade, então vai melhorar. Não, não necessariamente. Se já não vinha bem no ano passado, se já não vinha bem nos anos anteriores, pode ser um indicativo muito claro de que já deu o que tinha que dar. E agora só aquilo que realmente precisa nesse ciclo crescer e se desenvolver é que vai viver isso. Em que pese seja um ano que também tenha seus desafios, os anos de Júpiter, eles não são de tudo negativos, porque eles nos ajudam enquanto humanidade a ir além. A temática principal deste ano será a exploração espacial, a inteligência artificial. Nós vamos ver um boom muito grande associado a isso, então nós entramos o ano engatinhando nesses temas. Daqui a 12 meses, nós vamos estar numa situação muito maior, muito mais aumentada nessas questões, tá bem? Então esse é realmente o boom, é o movimento que aquilo realmente explode. Então você vai dizer, Mari, mas está todo mundo usando inteligência artificial, não explodiu ainda? Espere para ver, porque é agora que nós vamos ver esse movimento massivo, intenso. Então você, o que deve fazer enquanto membro deste planeta, enquanto membro dessa sociedade em um ano jupiteriano? A primeira questão é, a partir do mês de março, comece já a observar, porque Júpiter não demora para fazer o seu trabalho, comece já a observar o que está ganhando proporções de massa, o que está ganhando grandes proporções, o que às vezes parece que está inflando, por quê? Nós vamos ver essa tendência se repetir nos anos que se seguem. Quando nós falamos sobre inflar, quando nós falamos sobre movimentos de grandes proporções, isso também será percebido em termos econômicos. O que quer dizer? Aqui nós podemos ver realmente aquele dinheiro que você já tem, aquilo que você já investiu crescendo, mas nós também podemos ver grandes crises econômicas. Aqui, grandes países ou grandes bolsas de valores vivendo um crash, vivendo uma quebra. Então aqui nós temos duas nações que hoje são líderes massivas, que têm essa natureza bastante jupiteriana, que são Estados Unidos e a China. Então, um desses países pode enfrentar uma crise econômica muito severa, às vezes até a quebra na bolsa de valores de um desses países pode acontecer em anos jupiterianos, e isso tomar uma proporção massiva, afetando todo mundo, afetando toda essa nossa grande nação que é o planeta Terra. Então, em termos econômicos, nós temos, ao mesmo tempo, inflando certas áreas, em outras vezes também crises que se apresentam são crises grandes. Como todo e qualquer ano, governado por todo e qualquer planeta, esse é um ano dual. Mas é um ano dual por quê? Porque existem na Terra tanto as coisas positivas como as coisas desafiadoras. O trabalho de Júpiter é aplicar a lógica dele ali em cima. E em termos de desafios, então talvez o nosso principal desafio seja exatamente esses movimentos de massa, todo mundo indo para o mesmo lugar, todo mundo fazendo a mesma coisa, massas de manobra em termos de política, de geopolítica. Temos também a tendência a tudo aquilo que às vezes é mais desafiador, não vem pequenininho, já vem muito grande. Então o que eu quero dizer com isso? Eu vou usar um exemplo muito clássico de anos jupiterianos. Em anos jupiterianos não é um barquinho de pesca que some no mar, são grandes cargueiros
que às vezes não é um barquinho de pesca que desaparece, não, são grandes cargueiros que geram uma grande repercussão. Por quê? Porque ele quebrou, porque ele naufragou, entende? Então, quando nós falamos sobre um naufrágio, por exemplo, nós não estamos falando do naufrágio que 4 ou 5 pessoas são afetadas. É grande, tudo é grande. Da mesma forma, são anos em que coisas grandes também são lançadas, grandes planos, grandes leis, grandes pessoas nascem, grandes feitos por grandes homens, grandes mulheres na história também são marcados. Então, o que eu devo esperar de um ano jupiteriano, Mari? Coisas grandes, coisas grandiosas, tanto num sentido desafiador, como num sentido positivo, tanto num sentido conotativo e real da palavra, como também num sentido figurado. E para sua vida, a forma de lidar com esse ano é, primeiro, conter um pouquinho o exagero, conter esse frenesi, às vezes, de se deixar envolver por todas essas massas e esquecer um pouco da sua individualidade. Então, lembrar sempre de quem você é. Não fazer só porque todo mundo está fazendo, não fazer só porque é um comportamento massivo, pensar, refletir, cuidar das ideologias, porque é também um ano em que às vezes surgem ideologias que arrastam massas, religiões novas que arrastam massas. Por quê? É um movimento massivo somado àquela ideologia que estava latente. Então, este também é um ano que guarda seus desafios. Eu devo esperar, então, Mari, sorte e prosperidade? Claro que sim, como você deve fazê-lo em todo ano, mas também você deve estar ciente de que é um ano que guarda os seus desafios. Por um meio ou pelo outro, não esperem nada muito raso, não esperem nada pequeno, discreto e inexpressivo. Com Júpiter, nada é assim. Então, nós estaremos diante de um ano grandioso, um ano grande para a história, um ano grande em termos de acontecimentos, um ano grande em termos de movimentos de massa, de ocorrências de grandes proporções. Então, às vezes algo acontece aqui, logo toma também uma proporção muito grande. Isso é algo especialmente que nós vamos sentir. Não precisa ter medo dos anos jupiterianos. Júpiter e Saturno, embora um tanto antagônicos, eles trabalham bem juntos. Eles são planetas cronocratores. Então eu tenho Saturno no pano de fundo, regendo o ciclo maior, Júpiter aqui regendo esse ciclo menor, e juntos, sempre que Júpiter e Saturno fazem qualquer coisa junto, eles marcam a história, porque eles são cronocratores. Então esse é um marco forte de tempo, esse ano de 2025. Nós vamos ver isso em termos de avanços da ciência, principalmente em termos de exploração espacial, ir além com base naquilo que nós conhecemos, às vezes até contato com as civilizações extraterrestres ou descoberta. Por quê? Porque isso tudo está além do nosso conhecimento, tudo isso é aquela fronteira que nós queremos atravessar. Então isso pode acontecer neste ano. Nós também vamos estar diante de movimentos geopolíticos grandes, intensos, nações que já são grandes num sentido real, num sentido de geográfico mesmo, ou num sentido de influência e poder, também com comportamentos arrogantes, às vezes atropelando, invadindo países menores, não à toa, sempre com base em alguma bandeira ideológica. Nós veremos também acontecendo movimentos de grandes mudanças. Então, um ano jupiteriano é sobretudo um ano que você acerta quando você observa as coisas que naquele ano estão atraindo muita atenção. Então, por exemplo, o iPhone é um tipo de aparelho de celular que foi lançado num ano jupiteriano e rapidamente atraiu muita atenção, muito movimento de compra. E ele é assim até hoje. Então, até hoje ele se mantém assim. Por quê? Nós observamos que isso vem no ano jupiteriano, gera um movimento de massa e aquilo fica aquela marca jupiteriana. Então, normalmente, coisas novas que surgem e geram esse comportamento massivo, vendas massivas, compras massivas, são uma aposta muito boa em anos jupiterianos. Então, por exemplo, Mário, eu tenho uma empresa que ela está propondo em termos de tecnologia, ela tem uma proposta toda voltada para códigos abertos, de inteligência artificial, algo assim. Isso é algo para você ficar de olho em termos de investimento. Por quê? Porque pode vir dali sim um movimento massivo, uma mudança massiva e um crescimento massivo. Tem uma empresa que lançou aqui um produto no qual ela estava trabalhando nos últimos anos e ela lançou em 2025, durante o período do ano jupiteriano,
E isso atraiu a atenção massiva de consumidores, isso foi um sucesso, isso seguirá sendo, tá bem? Por quê? Porque esta marca jupiteriana foi empregada ali, então também é algo para olhar com atenção, para investir, para copiar, para inspirar-se, tá bem? Então anos jupiterianos são anos em que nós estamos o tempo todo chocados com a proporção das coisas, mas que também nos dão recomendações, inspirações muito úteis sobre crescimento, sobre aonde ir, como ir, o que fazer para crescermos na vida. Então desejo um excelente ano jupiteriano para todos nós. Obviamente vamos falar muito sobre previsões aqui ainda.